Olá, meus amados, graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos da revista Os Dons do Espírito, de Wilson Franklin. Estamos no estudo número 7, o dom do ensino. Na lição passada, nós vimos a respeito do dom de misericórdia, né? A respeito do dom de misericórdia. Nós vimos o porquê desse dom, né? O porquê que esse dom existe. A Bíblia fala que a gente deve ser misericordioso, assim como o nosso Pai Celeste é misericordioso. E mais uma vez, irmãos, tocando no que se refere aos últimos acontecimentos aí dos últimos dias, nas Olimpíadas, aqui, né, no ano de 2024, a abertura trouxe um quadro que desagradou a muitos cristãos, muitos ficaram irados, ficavam amaldiçoando os gentios, né? E a gente vê, através dessa lição sobre o dom de misericórdia, que não devemos agir dessa maneira, nem no quesito material, nem no quesito espiritual. Devemos agir com misericórdia para com essas pessoas, né? Mas vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. Estudo número 7, o dom do ensino. O textuário, o texto-chave da nossa lição se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Então, a principal parte é a parte B do versículo, o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Vamos lá, a introdução diz o seguinte: esse é um dom indispensável no dia a dia da igreja. É o terceiro da lista de Romanos e vem da palavra grega didaskon. Seu significado é instruir, fortalecendo os salvos na verdade do Evangelho. É um dom extensivo a todos os crentes, para que estes ajudem na missão de doutrinar na palavra de Deus aos demais irmãos, porém é um dom indispensável às pessoas chamadas ao ministério pastoral. Então, este é um dom que se estende a todos os crentes. Todos os crentes. Assim como eu falei que todos os crentes devem, pelo menos, testemunhar, pelo menos agir de misericórdia, esse daqui também é um dom que pelo menos o irmão também deve ter, que é o dom do ensino. Nem que seja com palavras simples, amados, porque as palavras simples são entendidas por todos, né? Muito melhor do que palavras difíceis e que só alguns irão entender. Então, nós vemos que a lei é extensiva a todos. Vamos ver os textos bíblicos que falam sobre isso. 2 Timóteo 2:2. Tessalonicenses, Timóteo. 2 Timóteo. 2 a Timóteo 2:2. O apóstolo Paulo falando, né? Na verdade, escrevendo para Timóteo. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, o apóstolo Paulo falando para Timóteo chamar outras pessoas para instruir a mais outros, né? Vamos ver Colossenses 3:16. Colossenses 3:16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso
coração. Colossenses 3,16. Na minha versão não está tão clara, mas está aqui, ó, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Instruí-vos, tá aqui mais uma vez o dom do ensino. Explicando esse versículo, mutuamente, ou seja, nas reuniões, junto com os outros, instruí-vos uns aos outros, ensinai uns aos outros. Tito 2:3. Depois Timóteo, Tito 2:3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Isso aqui eu acho que deve ter sido algum erro. Algum erro de digitação aqui da revista. Hebreus 5:12. Tito, Filemão, Hebreus 5:12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Desculpe, irmãos. Aqui está mostrando exatamente a carta aos Hebreus, né? Que para que eles sendo exortados de que necessitam de mais instrução, porque eles estavam se desviando da doutrina, né? Eles precisavam de mais instrução. Agora, na segunda parte aqui que nós falamos aqui na introdução, para que todos eles ajudem a doutrinar na palavra, porém é indispensável para as pessoas chamadas ao ministério pastoral. Então, todas que têm o ministério pastoral, é indispensável ter o dom do ensino, tá? Ter o dom do ensino. Porque o dom do ensino se diferencia do dom de profecia, do dom de instruir, né? Na verdade, não ensina a instrução, mas do dom de transmitir a palavra com eficácia, transmitir a palavra na hora certa. O ensino é mais do que isso. A gente vai ver aqui mais na frente o porquê. Então, aqui, ó, 1 Timóteo 3:2. 1 Timóteo 3:2. Oh, meu Deus. Bíblia nova, as folhas não diz tudo. Isso, 1 Timóteo 2:3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Não, 1 Timóteo 3:2, desculpa. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. 2 Timóteo 2:24. 2 Timóteo 2:24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Tá? E Efésios 4:11.
Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O dom do ensino tem uma forte relação com os dons palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e o dom de profecia. É possível uma pessoa, em especial entre os pastores, possuir esse grupo todo completo de dons, mas eles podem manifestar-se individualmente em qualquer salvo. Haja visto que a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Nós já lemos esse versículo aqui várias vezes nas lições passadas. A importância do dom do ensino para a igreja. Jesus disse: Ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as a observar as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, 19 e 20. O ensino, a instrução é de tal importância para a igreja que somente o dom da profecia, dom da pregação, o supera. Embora por vezes seja difícil separar os ministérios dos dons de profecia e de ensino, a diferença fundamental é que a profecia, ou seja, a mensagem, tem como objetivo a ação imediata, enquanto que o ensino promove acréscimo gradual do conhecimento. É através desse acréscimo gradual de conhecimento bíblico que os crentes vão amadurecendo espiritualmente. O próprio Jesus, em sua oração, disse, lá em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Evangelho é um instrumento do Espírito Santo na santificação do crente, assim como foi na salvação. O Espírito Santo não fala de si mesmo, porque Cristo é o objetivo de sua obra. Esta verdade acha-se intimamente ligada com a pessoa de Jesus Cristo, uma vez que ser espiritual é ser parecido com Jesus. E a melhor maneira de transmitir e ampliar esta verdade é através do dom do ensino. Então, a melhor maneira da gente passar o evangelho claro, de maneira perfeita para o pecador, é através do ensino. Irmãos, é chato eu falar isso, mas o que nós estamos vendo hoje em dia? A igreja não tem cumprido o seu papel. Não digo todas, mas grande parte das igrejas não tem cumprido o seu papel. Creio eu que grande parte. A igreja não são para os sãos. A igreja são para os doentes. É através do ensino. É através da palavra de ensino. Da palavra que vem o arrependimento. Porque é através do ensino que os pecados serão revelados. A gente não pode chegar para uma pessoa e acusar ela. A gente não pode chegar para uma pessoa no evangelismo e começar a falar dos pecados dela. Ela vai tomar aversão ao evangelho. Temos que pregar o evangelho do amor de Deus. Depois que você pregou o evangelho do amor de Deus, conseguiu ganhar ela para Cristo e ela foi para a igreja, na escola dominical ela vai aprender muito, nos cultos ela vai aprender muito, e através do ensino da palavra, da leitura da palavra, ela vai ser convencida do pecado. E aí sim, quando o pastor lá no final do culto fizer o apelo, ela vai pegar e vai se entregar a Jesus, falar que quer participar de uma sala de doutrina para se batizar, porque é o Espírito Santo que gera o arrependimento. Não é nós com palavras persuasivas, não é nós atacando, apedrejando, amaldiçoando, não é. A palavra tem que ser dita com amor. A gente vê aí muitos
pregadores falando mal de algo que eles falam que é um evangelho muito liberal. Lógico, não pode ser liberal a tal ponto de pessoas continuarem no erro e pegarem cargo de confiança na igreja. E não, a gente tem 3 formas de disciplina na igreja. Isso aí é claro. É claro para todo mundo que faz o curso de doutrina antes de se batizar. Então, a pessoa não pode permanecer no erro, mas é o Espírito Santo quem convence. Não adianta a gente começar evangelizando e já evangelizando, jogando os pecados da pessoa na cara dela. Ela sabe que ela está pecando. Por mais gentil que ela seja, ela foi feita à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus está deturpada? Tá caída? Tá. Mas os preceitos morais estão ali dentro dela. Ela sabe que ela está errada. Até a própria lei mesmo mostra coisas que estão erradas. É a própria lei dos homens. Então a gente não precisa ficar acusando os outros. A gente tem que amar, orar por eles, pregar o evangelho para eles, e se mesmo assim eles não aceitarem, continuar orando por eles. Porque a Bíblia diz que a gente deve perseverar em oração. A Bíblia diz que a gente deve orar por aqueles que nos perseguem, tá? Se você está se sentindo perseguido por um grupo de pessoas que querem rechaçar a igreja, querem fechar a igreja, querem... Gente, preocupa com isso não. Deus não precisa de quem os defenda. Deus é Deus, Deus é maior que tudo. A gente precisa sim de ter amor ao perdido. Quando Jesus fala o amor de muitos se esfriará, ele está falando no contexto do mundo? Tá falando no contexto do mundo, mas no contexto da igreja também. A igreja vai estar morta. A igreja vai ter 2 tipos de igreja. As igrejas muito religiosas, igual os fariseus e saduceus, e as igrejas muito liberais. Haverá os 2 extremos. Então, a gente deve tomar muito cuidado. Não estou dizendo, a igreja é lugar de pessoas pecadoras. Se eu estou na igreja, é porque eu assumi o meu pecado. Se eu estou na igreja, é porque eu percebi que eu estava em pecado e que eu preciso de Cristo. Mas não é a igreja que vai salvar, é Jesus Cristo. Então ore. Ore pelo arrependimento genuíno dessas pessoas. Persevere em oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos, tá? Então, não seja como estes que ficam com raiva, que ficam apedrejando, ficam maldizendo, ficam criando facções, porque isso tudo é obra da carne. A gente deve ser paciente, benevolente, misericordioso. É isso que ensina lá em Gálatas capítulo 5. É isso que diferencia o verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão faz o que Jesus faria. Em seus passos, o que faria Jesus? O verdadeiro cristão faz aquilo que a palavra ordena. Em seus passos, o que faria Jesus? Jesus, enquanto estava sendo zombado lá na cruz, pregado lá na cruz, sofrendo, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O que ele fez? Ele fez uma oração. E você? O que você faz quando é zombado? Se irrita? Maldiz a pessoa? Aconteceu comigo essa semana. Eu fui pregar o evangelho para uma pessoa muito próxima a mim.
fui falar de Deus para ela, ela pegou e me apedrejou, jogou na minha cara os meus pecados antigos. E eu peguei e continuei falando do amor de Deus para ela e continuo orando por ela. Então, gente, vamos ser diferente, vamos fazer a diferença, vamos ser cristãos verdadeiros, né? Vamos cumprir o ID verdadeiro de Jesus, né? Desculpa ter aberto esse parênteses tão longo, mas é porque estamos falando aqui a respeito dos pastores, né, que precisam ter o dom do ensino. Esse ensino tem que ser com muita sabedoria, com muito amor. Nós vimos ali no versículo: esmere-se no fazê-lo, lapide, escreve o seu sermão num papel, leia, releia, risque partes que não vão gerar ira no coração das pessoas, e reescreva com outros. Você pode escrever a mesma coisa, só que com outras palavras, com palavras de amor. Então esmere-se no fazê-lo, tá? Vamos dar continuidade aqui ao ensino, senão fica aqui a tarde inteira falando. O desenvolvimento do dom de ensino. O ensino é uma função do púlpito, na escola bíblica dominical e do lar cristão. Não consiste em expor detalhadamente as verdades bíblicas. O resultado deste dom é frutífero, porque nele se incluem as faculdades de compreensão, explicação, formulação de analogias e a capacidade de aplicação prática, todas conferidas pelo Espírito Santo. É imprescindível que as pessoas com o dom de ensinar, carisma, não se esqueçam e nem negligenciem as capacidades e conhecimentos humanos que requerem treino e desenvolvimento. Paulo deixa clara esta realidade ao escrever: se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ele está dizendo que o ensino deve ser ministrado com dedicação, esmere-se no fazê-lo, devendo o instrutor fazer tudo o que estiver dentro de suas possibilidades para se preparar para essa tarefa. Nossas igrejas devem promover esse desenvolvimento para os irmãos que tenham esse dom especial, principalmente os professores da escola bíblica dominical. A maior causa de ausência em nossas EBDs é o despreparo dos professores. O professor por excelência é aquele que deseja aprender mais para ensinar melhor os seus alunos. O maior mestre de todos os tempos disse, lá em Mateus 13:52. Por isso, todo escriba que se fez discípulo do reino dos céus é semelhante a um homem proprietário que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Escriba, quero lembrar aos irmãos, são aqueles que copiavam a lei, faziam cópias e cópias da lei. E tinham o maior cuidado de não errar nenhuma vírgula ali no que estava escrito. Então, eles são proprietários desses escritos e tira desses escritos o tesouro de um tesouro de coisas novas e velhas. Então, todo escriba que se converte a Cristo, né? Para que sejamos capazes de oferecer coisas novas e velhas, é necessário que sejamos continuamente a introduzir no armazém do nosso conhecimento coisas novas, aumentando assim nosso entendimento e memória. Por outro lado, o desleixo da nossa responsabilidade terá como resultado uma perda crescente da capacidade de instrução. Então, é um exercício. Quanto mais a gente ensina, quanto mais a gente transmite a palavra, mais mais edifica a nós mesmos e edifica a quem está ouvindo. Eu já fui professor de rede particular e era muito bom ensinar
os alunos na IBD, né? Na verdade, eu treinei na IBD. Quando eu fui para a rede particular de ensino, né, e do ensino técnico, lá eu nem pegava na apostila. Eu ia passando a matéria no quadro, ia conversando com os meninos ali. E era muito bom porque tinha troca de conhecimentos. Tinha troca de conhecimentos. A gente se esmera em fazer, a gente se aperfeiçoa cada vez mais. Cada dia eu queria passar algo que despertasse mais o desejo deles de aprender. E é isso. O dom de ensino é isso. O dom do ensino requer compromisso com Deus. É necessário que o possuidor do dom esteja comprometido com Deus para exercitá-lo. Todo aquele que deseja desenvolver o seu dom deveria pelo menos refletir sobre a seguinte declaração: eu me comprometo diante de Deus e na presença desta igreja a dedicar a minha vida e zelar pela sua pureza na prática da ética cristã, a abster-me de tudo aquilo que seja prejudicial ou maligno ao reino de Deus, a fazer tudo o que estiver ao meu alcance para a minha transformação e dos meus alunos em verdadeiros filhos de Deus, trabalhando em tudo quanto possa para manter e melhorar os métodos do ensino cristão, e a considerar de grande valor as almas que forem confiadas a meu cuidado, a compartilhar com meus alunos e com minha igreja toda inspiração e experiência que eu venha ganhar na prática da minha vocação, a ajudar com lealdade o pastor e os líderes no trabalho cristão e a dedicar-me com fidelidade à obra de edificação da igreja. Na realidade, esse compromisso deve se aplicar a todos os dons. Portanto, irmão, assuma diante de Deus esse compromisso de ser um melhor crente, um melhor servo, um melhor filho. Certamente que o mais abençoado será você mesmo. Então, nós seremos os mais abençoados todas as vezes que nos esforçarmos para exercer os dons que o Espírito Santo desperta em nós, principalmente o dom de ensino, porque o dom de ensino traz pessoas, como eu já falei, ao arrependimento, traz pessoas a mais conhecimento da palavra de Deus, traz pessoas a querer buscar cada vez mais a Deus, ter uma vontade cada vez maior. O dom do ensino requer vida limpa. Tiago escreveu: meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Tiago 3:1. E no versículo 13 ele diz que: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão e sabedoria. É aquilo que eu disse para os irmãos na hora que eu estava contando a respeito do fato ocorrido aí dos últimos dias. Então, a gente deve fazer com mansidão e sabedoria, tá? Em todo trabalho que fazemos no reino de Deus é necessário que tenhamos um bom testemunho de vida. Porém, acima de qualquer outro dom, é imprescindível ter consciência de que o ensino não se limita a palavras. É produzido também pelo exemplo de vida cristã e do caráter daquele que ensina. Jesus teve muita autoridade em seus ensinos porque os vivenciava diariamente. A verdade é que nenhuma palavra escrita ou falada terá muito valor se a vida do instrutor não refletir essa mensagem. O escritor Arthur Guiterman escreveu: nenhuma palavra impressa ou argumento poderão ensinar ao coração dos jovens a espécie de homens que devem ser, nem todos os livros em todas as estantes, mas aquilo que a vida do próprio instrutor é. Guiterman, in Stephen, 1961, página 54. Precisamos, como professores, cuidar de nossa vida, principalmente do nosso caráter. Nosso testemunho é parte integrante do que ensinamos. Portanto, não pode haver contradição entre o que estamos doutrinando e o que vivemos. Este vai ser o assunto da nossa lição 9.
A próxima será 8, mas na 9 a gente vai ver sobre isso. O dom do ensino é uma vacina contra as heresias. Olha quão grande é a importância do dom de ensino. Uma das coisas que as igrejas batistas mais precisam na atualidade é de mais mestres em Bíblia, atuando em nosso meio face aos ataques que tem sofrido. Nosso povo deve ser advertido contra as mais diversas heresias do movimento neopentecostal. Muitas de nossas igrejas caíram nessa areia movediça, deixaram de viver por fé para viverem por vistas. O perigo é que a espiritualidade desses grupos está enraizada em emoções e na busca de sinais, revelações, visões. Engana com facilidade as pessoas carentes e as que desprezam o conhecimento bíblico. Tudo não passa de carnalidade, da pior carnalidade que existe, porque é mascarada de devoção. Nessas igrejas, o ensino se fundamenta nos testemunhos pessoais, de experiências de seus seguidores. Cada pessoa pode contar qualquer coisa, por mais absurda que seja, que as demais acreditam, porque não existe uma confrontação bíblica. É preciso que nossos professores estejam preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Preparados e de ensinar esta razão. Pode parecer despropósito abordar este assunto neste tema, mas não é. Durante os vários séculos de história documentada, dos batistas, nunca sofremos tantas divisões dos desvios doutrinários como temos sofrido nos últimos 40 anos. Se em 2021, nos últimos 40 anos, já tinha tanta divisão, quanto mais hoje. Em 2001, a lei ainda não facilitava a abertura de igrejas. A lei, se não me engano, foi em 2008. Depois de 2008 que a lei facilitou a abertura de igrejas, das mais diversas possíveis. É doloroso ver uma denominação que durante séculos se caracterizou por uma unidade na fidelidade bíblica no ensino da palavra de Deus, hoje correr o risco de extinção. Veja o que aconteceu na Argentina. Isso já falava lá em 2001. Tenho a certeza de que somente através do ensino comprometido com a palavra de Deus poderemos vacinar nossos irmãos contra esses furacões e falsas doutrinas. Conclusão, meus irmãos. O ensino traz à mente as verdades que devem ser proclamadas e vividas, mas seu campo de ação é a memória. O Espírito Santo, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vos fará lembrar, não é adivinhar, não é receber uma profecia especial vinda do céu por um anjo. Tá? Vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. A gente só lembra de tudo aquilo que Jesus disse se a gente ler a palavra de Deus. Tá? A palavra de Deus já tem a revelação. O que Jesus ensinou está à disposição de todos os salvos nos evangelhos. Não cabe ao Espírito lembrar-nos algo que não tenha na sua palavra. Por isso é fundamental permanecermos na palavra. A nossa urgente necessidade, como batistas, é a permanência fiel às Escrituras Sagradas, nas convicções e na conduta. Esta grande missão está nas mãos de nossos pastores e professores de IBDs, principalmente aqueles a quem Deus tão bondosamente contemplou com o dom do ensino. Então é isso, meus queridos. O dom do ensino é um dos mais cobrados por Deus, Porque todo aquele que tem um chamado para ser pastor, para pastorear uma igreja, e todo aquele que ensina será cobrado, A própria palavra de Deus diz que será cobrado
e que se fizer algo que desvie as pessoas do caminho, receberão um juízo mais severo do que os outros. Então é isso, meus irmãos. A gente falou sobre o dom do ensino. Próxima lição, estudo número 8. Vamos falar a respeito de os dons da administração e governo. Vamos falar a respeito do dom de administração e governo. Então era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.